Meridional Notícias e o tempo. Olha, essa sexta-feira começa com estabilidade. A previsão indica pancadas de chuva rápida ao longo do dia. Nesse momento, a temperatura é de 24 graus no centro da cidade. À tarde, a temperatura máxima pode chegar aos 37. Os ventos sopram a 7 km por hora em direção noroeste. Mercado do agronegócio. A carne de frango mantém o 8º posto entre os principais produtos exportados pelo Brasil. Nos 8 primeiros meses de 2021, as exportações brasileiras de carne de frango geraram receita cambial de 4,436 bilhões, aumentando em 16,87% em relação a idêntico período de 2021. O valor mencionado refere-se exclusivamente à carne de frango in natura, ou seja, não considera ainda a carne de frango salgada e os industrializados de frango. Com esse desempenho, a carne de frango permaneceu entre os 10 principais produtos exportados pelo Brasil no período, mantendo a mesma 8ª posição ocupada entre janeiro e agosto de 2020. Apesar da receita maior, o produto segue perdendo participação na pauta cambial brasileira. E se anos atrás a receita obtida chegou a apresentar mais de 3% de toda a receita cambial, no momento corresponde a 2,35%. Índice quase 15% inferior a um ano atrás. Queda no abate de bovinos em Mato Grosso é justificado pela baixa oferta de animais. O volume de abate de gado nesse ano caiu de 10 a 20% se comparado com o ano passado. Muitos proprietários de frigoríficos de Mato Grosso seguem preocupados com essa situação e já cogitam demitir funcionários e até fechar as empresas. O presidente do Sindicato das Indústrias Frigoríficas do Estado, Paulo Belincanta, ele avalia que muitos fatores têm impactado nessa redução de abate, mas principalmente a queda da oferta por parte dos pecuaristas. Você não tem apenas um fator influenciando isso tudo. Você tem uma soma deles. E nós somamos os preços que eram muito baixos da arroba do boi, para se fazer uma arroba de boi. Em paralelo a isso, você tem um momento de euforia na lucratividade de quem planta dos grãos, do soja, do milho, do arroz, do algodão, ao mesmo tempo em que a carne não tinha bons preços. Isso fez com que muitas áreas que eram utilizadas para a pecuária fossem usadas, passassem para os grãos. E isso representou uma diminuição de rebanho e que causa esse problema nesse momento. Essa arroba reagiu, essa arroba dobrou de preço, a carne, todos são aí testemunhas nos balcões dos mercados, está bastante alta, porém, ela ainda não é alta o suficiente para cobrir os custos. A diferença de preço entre custo de produção e venda por parte dos produtores não acaba subindo ou descendo na mesma maneira. Quando a carne sobe, o custo também aumenta e o lucro fica estagnado, apenas o giro de capital acaba sendo maior. E é complexo porque não é uma situação que você mexe com um ou dois fatores e já resolve. Você tem no paralelo hoje a exportação, o dólar bastante valorizado, então você cria dificuldade entre empresas exportadoras e não exportadoras. Então soma-se, né? É algo que precisa se debruçar e ser estudado com carinho para a gente encontrar uma solução, mas de médio e longo prazo. No boi você não faz nada com menos de 30 meses. Mercado do agronegócio. Chuva não vem com força e plantio do soja ainda é pontual no Brasil. Produtores de Mato Grosso do Sul e São Paulo deram início na semana passada ao plantio da safra 2021/2022 de soja, mas os trabalhos ainda ocorreram em áreas isoladas, considerando que a umidade é insuficiente para que a semeadura ganhe ritmo. Mesmo assim, o país havia plantado até o fim da última semana apenas 0,1% da área de soja. A movimentação das máquinas ainda é lenta em todos os estados onde o plantio começou. Apesar das chuvas recentes, a umidade ainda é insuficiente para iniciar os trabalhos na maior parte das áreas produtoras. Comentou a consultoria. No Centro-Oeste, as temperaturas muito altas também não ajudam. É muito cedo, porém, para se falar em atraso, já que o plantio normalmente só engrena mesmo em outubro.
O IMEA reportou os primeiros números de plantio de soja em Mato Grosso, avaliando que produtores terão melhores condições neste ano na comparação com o ciclo anterior, quando a semeadura atrasou devido à estiagem em setembro. Com os mapas apontando tempo predominantemente seco e quente até a virada do mês em boa parte do Centro-Sul, a maioria dos produtores tende a aguardar melhora na previsão para acelerar o plantio, evitando assim ter a replantagem em um ano marcado por um aumento significativo nos custos de produção, acrescentou a Agrural. Você está ouvindo o Meridional Notícias. Meridional agora 6h13. Olha, o clima seco exige atenção redobrada para consumo consciente de água. Martin William, bom dia. Olá, bom dia a você que acompanha o Meridional Notícias. Voltando a falar de tempo, apesar da chuva ter aparecido algumas vezes, mesmo que de forma tímida na nossa região, o clima ainda é seco e é preciso fazer o uso consciente da água nesse período de estiagem. Então, para preservar o meio ambiente e conseguirmos utilizar a água no futuro sem nenhum tipo de racionamento, é necessário ter alguns cuidados durante o consumo de água no dia a dia. De acordo com o Instituto Trata Brasil, cerca de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável. Um número bastante expressivo. Segundo a concessionária que realiza a manutenção e abastecimento de água, existem algumas noções importantes para que você, ouvinte, possa verificar o consumo de água de sua residência e posteriormente praticar o hábito do consumo consciente. Toda vez que uma torneira ou chuveiro é aberto ou até mesmo a máquina é ligada, o hidrômetro da casa começa a registrar o volume de água utilizado na ação. O relógio mede o consumo do imóvel em tempo real e é um grande aliado na luta contra o desperdício. De acordo com o coordenador geral da Águas de Sinop, Christian Martarello, mudanças simples de hábitos são fundamentais para o futuro da água. Com as altas temperaturas, queimadas, pandemia, o consumo fica ainda maior. Pede o apoio e a compreensão da comunidade para que, principalmente nesse período de estiagem, é preciso utilizar o recurso de maneira consciente, com hábitos conscientes. Ou seja, evitando o uso de mangueira para lavar o carro, irrigação de gramas, jardins, lavagem de varandas e calçadas, evitar de encher piscina e banheiros e reutilizar a água sempre que possível. Da redação, Martin William para o Meridional Notícias. Secretaria de Saúde retorna com atendimentos odontológicos aqui em Sinop. Lívia Crucas com a informação. Lívia, bom dia. Olá, bom dia e uma ótima sexta-feira. Com a redução dos casos de coronavírus, os serviços relacionados à saúde, de acordo com a Secretaria Municipal, está sendo retomados gradativamente. Entre eles está de volta os atendimentos odontológicos, de urgência, emergência e eletivos nas UBSs de Sinop. Os atendimentos serão realizados de segunda a sexta-feira. Segundo a Secretaria, devem ser retomados também os atendimentos de pacientes que já estavam em tratamento e que, porventura, podem estar com o quadro agravado pelo tempo de espera para o retorno normal das atividades. Então, atenção para as unidades em funcionamento das 7 às 11 e das 13 às 17, que são os UBSs do Botânico, Boa Esperança, Gente Feliz, Primaveras, Jardim das Nações, Vitória Régia, São Cristóvão, Cidade Jardim e Alto da Glória. Já no caso das unidades Sabrina e Sebastião de Matos, existem 2 equipes trabalhando em horários diferenciados, atendendo também das 9 às 13 e das 15 às 19 horas. Aproveitando o assunto saúde, para amanhã tem campanha de vacinação contra a gripe. A secretaria estará imunizando crianças acima de 6 meses, jovens e adultos neste sábado. Os atendimentos serão das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde em 9 unidades em localidades diferentes, sendo os Centros Integrados de Atendimento André Maggi, Jacarandás e Umuarama, e também os UBSs Palmeiras, Primaveras, São Cristóvão, Camping Clube, Alto da Glória e Maria Vindilina 2. De acordo com a secretaria, não há limite de idade para receber o imunizante. No entanto, o munícipe deve ficar atento em relação ao intervalo de aplicação da vacina da gripe em relação à da Covid-19. Neste caso, deve ser respeitado o intervalo mínimo de 14 dias entre a aplicação das 2 vacinas. Para vacinar, é importante levar o cartão de vacinas, além de algum documento oficial com foto e o cartão do SUS. Desde o início da campanha nacional de vacinação contra a influenza, que começou em abril, 38.500 doses já foram aplicadas no município. Lívia Crucas para o Meridional Notícias.
Olha, o Sintep avalia que aulas nas escolas do estado estão tranquilas, com número baixo de contágio da Covid-19. Renan? Olá, Rogério, bom dia. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, Sintep, o Valdeir Pereira, ele defende que as aulas na rede pública do estado deveriam voltar nesse momento e não como aconteceu há pouco mais de 4 semanas. Ele explicou que naquele momento muitos professores não tinham concluído a imunização em primeira e segunda dose, mas ressaltou que esse retorno já tem sido tranquilo. Foi precipitada por parte do governo do estado a retomada dessas atividades no início desse mês, mesmo porque ainda faltava poucos dias para que a grande maioria dos trabalhadores da educação fossem imunizados e, de fato, nas 3 primeiras semanas nós tivemos uns números significativos de contaminação pela Covid-19. Então, agora o cenário já começa a alterar um pouquinho e a gente até já apontava de que, considerando como vinha o comportamento da Covid-19, a partir desse final de mês e a segunda quinzena de outubro, já reunia condições para o retorno das atividades, porque os profissionais já estariam efetivamente vacinados em um período de imunização. O sindicato chegou a fazer a contagem de casos de Covid entre professores e alunos nas escolas nas primeiras semanas de aulas. A partir do momento em que as confirmações chegaram a quase zero, esse balanço parou de ser feito. No início fizemos esse acompanhamento, mas como nem todas as escolas faziam o repasse e há esse acompanhamento por parte do governo, na semana passada, numa audiência, esse número chegava a praticamente 300 instituições que tinham casos confirmados pela Covid-19. Com a informação, Renan Schuster. Agora 6h19. Pois é, Maurício, depois de uma diferença de quase um ano de retorno ao trabalho em detrimento das outras atividades, dá uma certa tranquilidade, então, para o Sintep agora, né? Sem dúvida. Olha, Rogério, que surpresa, né? Que haveria um baixo índice. A tendência era essa, curva descendente já no índice de contaminação, as aulas demorando a retornar, né? A gente cobrava isso aqui sistematicamente. O presidente do Sintep esqueceu de dizer que em Cuiabá, por exemplo, não é que não havia vacinação para os professores, havia uma baixa procura até pela categoria, né? A gente comentou, fez notícia disso aqui. Então, quer dizer, também, né, a classe e alguns professores não se sentiam à vontade para vacinar, seja pelo motivo que for, ou ideológico, ou porque não se sentiam seguros em relação à imunização da vacina propriamente dita. Não dá pra gente ficar especulando isso, mas o fato é que a busca naquele momento estava baixa na capital. Isso não aconteceu no interior, pelo menos a gente não ouviu falar em baixa procura por parte dos professores. E agora, evidente, está se constatando que você é muito mais fácil se contaminar numa praça, num parquinho, do que dentro da sala de aula. Os números estão aí para mostrar. Aliás, o número está baixo agora e os professores, por exemplo, aqui no interior, acabaram de se vacinar. Então, teoricamente, ainda tem que ter 15 dias para ter a cobertura completa. Seria lá no início de outubro. Então, assim, se os números estão baixos agora, vão estar mais baixos ainda em outubro. Então, assim, não tinha o porquê ficar segurando o retorno das aulas, né? Era mais uma questão, como a gente falou aqui, ideológica, de posicionamento político, do que uma questão de saúde. Ficou muito claro agora. Dorner e construtora entram em acordo e obras são retomadas no Alto da Glória. Lívia Crucas, você. Após ser um dos assuntos mais comentados nos últimos dias devido à manifestação dos moradores do bairro Alto da Glória com a paralisação das obras do asfalto no bairro, a empresa responsável pelo serviço retomou ontem à tarde as atividades da obra. Porém, o retorno só foi possível depois de representantes da empresa se reunir com o prefeito Roberto Dorner e o presidente da Câmara de Vereadores, Elbio Volques, que chegaram a um acordo perante o valor cobrado. Acertar isso aí da maior maneira possível. Claro, dentro dos limites que a prefeitura ela pode fazer. Falei, nós não podemos pagar nada mais do que está nos documentos, que eu não vou responder processo do cara de 200 mil. Cheguei a um acordo e ele voltou com as máquinas para lá, nós vamos solucionar o problema que já foi, no meu ponto de vista, conforme combinado, já está solucionado. Conforme já havíamos noticiado, o Poder Executivo estava ciente dos aditivos no valor da obra realizada pela construtora. Porém, como não foi
foi feito o pagamento, a empresa resolveu parar os serviços e retirar os maquinários no início da semana. Diante disso, os moradores, em forma de manifestação, se reuniram à noite em frente ao local para protestar e também participaram da sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Na Casa de Leis, o assunto também foi motivo para que todos os parlamentares usassem a tribuna, uns cobrando o Poder Executivo por solução e outros apoiando a posição de Dorner. Agora, a expectativa com a volta da obra é que tudo se resolva. Para os moradores, é um alívio o retorno das obras e a garantia de que agora saia a drenagem fluvial e o asfalto, conforme comenta a presidente do bairro, Vitória Dias. Graças a Deus, porque o Alto da Glória, ele tem mais de 27 anos de história. A gente sabe que hoje nosso bairro não vai ser 100% asfaltado. Esperamos que um dia isso chegue a ser realidade, né? Saia das promessas. Agradecemos a todos que sempre apoiam nós, porque a gente sabe, já era a terceira vez que essa obra seria abandonada. Então, assim, era uma situação muito difícil para nós ter que aceitar pela terceira vez que a gente tinha sofrido transtornos e que a obra não ia acontecer. Antes, o prazo para a conclusão da obra era final de novembro. Agora, de acordo com a empresa, eles afirmaram entregar ainda neste ano. Lívia Criucas para o Meridional Notícias. Acredito que os moradores lá do Alto da Glória devam ficar mais felizes agora, ao invés da drenagem fluvial, para que haja drenagem pluvial. Porque a coisa... A fluvial vai melhor deixar para o ano que vem. A pluvial que vai ser mais interessante agora, porque a chuva já começou e vai começar ainda essa semana, começo da outra, né, Maurício? A não ser que haja um desvio em algum rio aí. Mas olha só, Rogério, precisaram as máquinas deixar o parque, o espaço de obras, ir para o pátio da empresa, ter protesto de moradores, tanto lá no bairro quanto na Câmara de Vereadores, para que se chegasse ao acordo. Lembrando que, como disse na matéria, a prefeitura já estava ciente desses aditivos e da cobrança. A própria nota da empresa que a gente leu, né, no último jornal, a empresa falou, olha, a gente está cobrando, a prefeitura não se posicionou, a gente retirou as máquinas. Então teve que acontecer tudo isso para que se chegasse a um acordo rapidamente em questão de uma hora, né? Eu vou pagar. Exatamente. Aí a gente viu o prefeito postando um vídeo nas suas redes sociais em que ele fala que botou na cabeça do presidente da empresa que ele tinha que voltar para lá. Não botou na cabeça do presidente, simplesmente houve um pagamento, o presidente, o dono da empresa, ele não teve que ser convencido moralmente a voltar a fazer o trabalho, não. Ele estava só esperando pagamento. Quando caiu o dinheiro no caixa, beleza, você me pagou, vou lá e realizo o serviço. Foi isso, simples, claro. Uma relação de trabalho, uma relação comercial. Exato. O deputado Valdir Barranco aponta shakes do agro e defende barrar repasses à ProSoja. Conta pra nós, Adriano Mébios. Bom dia para você, Rogério. O deputado estadual Valdir Barranco, do PT, subiu o tom das críticas em relação à Associação dos Produtores de Soja e Milho, a ProSoja, por conta de recursos recebidos pela entidade e que são provenientes do FETAB. Barranco é autor de um projeto que tem o objetivo de barrar os repasses que, segundo ele, ocorrem de forma criminosa. Na prática, os produtores rurais de Mato Grosso contribuem com o FETAB e parte do montante é repassado à ProSoja por meio de convênio com o Estado. Na visão do petista, a partir do momento em que o governo emite a guia de recolhimento e o dinheiro passa pelos cofres estaduais, torna-se um recurso público. Anualmente, a entidade recebe quase 100 milhões de reais. Está se utilizando do aparelhamento da máquina do Estado. Isso é crime. Fica muito fácil para uma instituição como a ProSoja receber essa contribuição sem ter que gastar nada para isso, argumentou o deputado. O Estado arrecada e transfere direto para contas da ProSoja. São absurdos e daí a importância desse projeto de lei. Foi o que disse o deputado. As declarações foram dadas em entrevista a uma rádio da capital. Na ocasião, o deputado disse acreditar que terá o apoio de seus colegas de parlamento para a aprovação do texto. Não é possível que, diante de algo tão grave, a gente não consiga obter a maioria que tenha consciência com relação a isso. Não é possível que vamos continuar mentindo para a população, fingindo que isso não é crime, que não é grave, disse ele. Creio que há muito espaço para que possamos discutir e aprovar. Não dá para viver em um estado tão rico em arrecadação em que nós temos uma ilha com meia dúzia de pessoas que são verdadeiros sheiks do agronegócio e com tantas pessoas passando por necessidades. Com essa informação, retorna aos estúdios com o Meridional Notícias.
O deputado tem um entendimento até que interessante. Ele diz que, mas o dinheiro que entra para o Estado, na maioria das vezes, há uma malversação com relação a isso. E o dinheiro do FETAB é do agricultor. Claro que depois que entra do Estado pode ser de todos os que aqui habitam, mas naturalmente a ProSoja é uma representante extremamente importante para o agronegócio. Sabe o que me chama a atenção nessa matéria, Rogério? É porque o Barranco é do Partido dos Trabalhadores. E me causa certa surpresa e estranheza você ver alguém do Partido dos Trabalhadores cujo partido por anos sustentou movimentos, né, ligados à agricultura, movimentos como Via Campesina, movimentos trabalhadores sem terra, que eram usados como massa de manobra política, agora estão acusando, né, a ProSoja de usar dinheiro público como massa de manobra política para apoiar o presidente Bolsonaro, né? Que essa é a grande discussão. Não tem nada a ver, que ele não está preocupado com o dinheiro do FETAB, ele não está preocupado com a arrecadação, com a necessidade da população, não. Ele quer saber, e já chamaram o Galvão para isso. Para saber se pagaram ônibus pro pessoal para Brasília. Vocês estão usando o dinheiro do FETAB para pagar ônibus, para levar a gente para Brasília? Logo o Partido dos Trabalhadores, que financiava invasões por parte do MST, pagava ônibus, pagava, né, para o pessoal se manifestar em apoio ao partido. É esses caras que estão cobrando agora. E eles querem saber se estão utilizando dinheiro público para pagar ônibus para agricultor e ir lá para Brasília manifestar a favor do presidente. Não há preocupação com a necessidade da população nenhuma. É uma questão ideológica, mas está cobrando algo que o partido dele fazia no passado. Não sei se está acontecendo agora, mas no passado aconteceu. E muito. O MST estava lá em Brasília ontem, veio falar da Bolsa de Valores, pensou que era alguma distribuição de alguma coisa, porque só pensam nisso, né? Pessoal, da Bolsa deve ser a Bolsa Gás, Bolsa não sei o quê, Bolsa... Família. Bolsa Família, não sei o quê. Então estavam lá, pessoal, Bolsa deve ser alguma coisa nesse aspecto. O Brasil é o único lugar do mundo em que existem partidos políticos que são contra a produtividade, são contra o agronegócio, jornalistas que são contra a liberdade de expressão, que os jornalistas têm se manifestado, e o governo a favor da liberdade de expressão, jornalistas contra a liberdade de expressão. Eu acredito, se um dia nós descobrirmos outras galáxias por aí, nós sejamos os únicos e ficaremos em primeiro de ser contra daquilo que é óbvio, né? Uma coisa extremamente interessante. O Ministério da Saúde não? É o Detran. Detran de Mato Grosso amplia serviços online através do aplicativo MT Cidadão. Rodrigo Caetano. Para desburocratizar os serviços e facilitar a vida do cidadão, o Departamento Estadual de Trânsito, o Detran Mato Grosso, ampliou a oferta de serviços de forma online no aplicativo MT Cidadão, que já estão disponíveis para toda a população matogrossense. Segundo o presidente do Detran Mato Grosso, Gustavo Vasconcelos, esse é apenas o início de um processo de modernização para tornar a autarquia cada vez mais digital. O objetivo é reduzir cerca de 90% a demanda de todos os serviços do Detran que eram realizados somente de forma presencial. Foram incluídos no aplicativo MT Cidadão mais 9 serviços da área de veículos, como abertura do processo de transferência de propriedade, primeiro emplacamento, mudança de município, segunda via do CRV, troca para a placa Mercosul, inclusão de financiamento, baixa de financiamento, intenção de revenda e cancelamento da intenção de venda. Importante ressaltar que, para os serviços de troca para a placa Mercosul, mudança de município e transferência de propriedade, é necessário a realização de vistoria veicular, que deve ser agendada através do próprio aplicativo ou pelo site do Detran MT, www.detran.mt.gov.br. Rodrigo Caetano para o Meridional Notícias. Comissão da Assembleia Legislativa discute PL que trata sobre a regulamentação do uso da maconha e derivados em Mato Grosso. Jean Lucas, tá ligado? Olá, Rogério, bom dia a você, aos ouvintes que acompanham a edição do Meridional Notícias. E um projeto de lei que regulamenta o uso da cannabis gerou discussão entre os deputados da Comissão de Constituição e Justiça e na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A proposta trata do controle, a fiscalização e a regulamentação da produção e uso da cannabis e seus derivados. O projeto estabelece políticas públicas para o uso medicinal da cannabis no tratamento e alívio de condições médicas debilitantes ou de seus sintomas. O objetivo é proteger,
promover e melhorar a saúde pública da população por meio de políticas públicas orientadas a minimizar os riscos e a reduzir os danos do uso, além de tratar, reabilitar e reinserir na sociedade a pessoa que faz o uso abusivo de drogas. De acordo ainda com a proposta, compete ao Estado controlar, fiscalizar e regulamentar exclusivamente a importação, exportação, plantio, cultura, colheita, produção, fabricação, trânsito, transporte, aquisição, a qualquer título, armazenamento, emprego, comércio, distribuição, fornecimento, posse e uso de cannabis e seus derivados. Mesmo com o parecer favorável do relator da matéria, o deputado Dilmar Dal Bosco do DEM, o deputado Sebastião Rezende do PSC pediu vista do projeto de lei. O pedido, segundo Rezende, foi feito porque está preocupado com a venda de produtos às pessoas que não estejam com a prescrição médica. Da redação, Jean Lucas para o Meridional Notícias. Pegou a visão aí, Maurício? Peguei a visão, tô ligado. Pode crer. É umas discussões. Vamos lá. Olha, preste atenção, você jovem, preste atenção nessa informação. Infrações de trânsito postadas na internet poderão causar perda da CNH. Presta atenção, Henrique, conta aí. Olá, bom dia aos ouvintes do Meridional Notícias. Está prestes a ser votado na Câmara dos Deputados um projeto de lei que visa suspender a CNH do motorista que divulgar nas redes sociais vídeos que tenha infrações de trânsito gravíssimas cometidas por ele. O projeto prevê a alteração na Lei 9.503 de 1997 para falar justamente sobre a divulgação de vídeos e imagens de infrações de trânsito em mídias digitais, como por exemplo no YouTube. A mudança começa no artigo 261, que caso o projeto seja aprovado, passará a contar com um trecho que indica que o condutor que praticar infrações de circulação de natureza gravíssima e divulgá-las por meio de redes sociais ou qualquer outros meios de divulgação digitais, eletrônicos ou impressos, ainda que não tenha havido a lavratura do respectivo auto de infração, será punido. Além disso, o projeto prevê a suspensão do direito de dirigir por 12 meses do condutor que praticar as infrações e divulgar em suas redes sociais, mesmo sem que o ato tenha sido flagrado por agentes de trânsito. Caso seja reincidente, em menos de 2 anos, o texto fala até na cassação da habilitação. Fora isso, ainda há a adição do fato de que, se o infrator não for habilitado, ele será proibido de tentar conseguir sua carta em um futuro próximo, 1 ou 2 anos. Da redação, Henrique Sampati. Pois é, em termos práticos, significa que quando você estiver dirigindo e estiver se filmando e pôr nas redes sociais, você já é réu, confesso, do crime que está cometendo, Maurício. É verdade, a gente percebe, né? No Instagram, TikTok, o pessoal faz videozinho dentro do carro, né? Com o carro em movimento, bota uma música, cantando alguma música, às vezes esquece de botar o cinto, você vai tá cometendo uma infração de trânsito, e mesmo que você não seja flagrado por alguma autoridade, algum agente de trânsito, você produziu prova contra si mesmo, portanto você está sujeito às sanções, né, do Código de Trânsito brasileiro. Isso vale tanto para esses videozinhos, essas brincadeiras que a gente tá citando aqui, claro, tá aqueles casos mais graves, pessoal que filma outro empinando a moto, tirando racha, né, e posta no canal no YouTube, posta na internet. Tudo isso, a partir de agora, vai servir como prova para que você possa até mesmo perder o CNH. Correndo de motocicleta, mostrando aí uma velocidade superior a 200 km por hora. O pessoal faz isso, né? Outros que fizeram outras coisas aí que eu vi aí. Estava nas redes sociais. Muito bem, 6h35, nós vamos ao rápido intervalo comercial e no retorno nós temos informações do plantão policial. Vem Eugênio Rodrigues, Adriano Mebis e também o Marício Cibem. Aguarde só um instante, voltamos já. Meridional Notícias, em tempo real. Continue ouvindo a 98,9, porque daqui a pouco na sua programação preferida tem o Bom Dia da Meridional. Você ouve agora Auto Motors, dicas do setor automotivo. Oferecimento Jeep Monte Cristo, sua concessionária Jeep. Acesse jeepmontecristo.com.br e confira as ofertas do mês. Cavalos de potência, estabilidade nas curvas e as melhores dicas a bordo. Auto Motors. Considerado uma das peças que só é lembrada na hora do desespero, o Step precisa de alguns cuidados para estar sempre em bom estado na hora do uso. Antes de tudo, saiba que o primeiro cuidado com equipamento extra é em relação ao calibre. Ou seja, sempre que for encher os pneus do carro, lembre-se de calibrar o pneu reserva. Uma dica importante é que, por ser um pneu que dificilmente
facilmente é utilizado, você pode até mesmo colocar uma pressão maior para evitar calibrar a cada 15 dias. Outro fator super importante que merece toda a atenção é sobre a vida útil do step. Poucas pessoas sabem, mas os pneus têm prazo de validade e duram entre 5 ou 6 anos após a sua fabricação. Automotors. As melhores dicas do mundo do automóvel. Automotors. Oferecimento. Que tal um pouco de aventura na sua vida? Solte seu instinto e explore as condições exclusivas na página de ofertas do site jeepmontecristo.com.br. Sua concessionária Jeep para Sinop e região. No trânsito, dê sentido à vida. Madeira para sua obra é no Depósito de Madeira São Cristóvão. Tudo em madeiras para sua construção ou reforma. Madeiras para sua casa, empresa, fazenda, tábuas para caixaria, vigas, caibro, batentes, madeirite, portas e beiral. E tudo o que a sua obra precisa em madeira. Faça seu orçamento pelo 996100101 na Rua São Cristóvão, ao lado da Escola São Vicente de Paula, no bairro São Cristóvão. A fonte de informação que você confia. Meridional Notícias. Meridional 6h38. Agora, as notícias da segurança pública. Plantão policial. Já estamos de volta com o Meridional Notícias e agora assunto de polícia para você aqui na nossa programação. O Geno Rodrigues conosco ao vivo aqui no estúdio vai trazer todas as ocorrências, os destaques do setor de trânsito, de segurança pública, né, as operações policiais, aqueles fatos pitorescos que só o Geno cavoca para vocês, pra gente poder brincar aqui também no nosso programa. Afinal de contas, tanta notícia séria, tanta notícia pesada, de vez em quando a gente dá uma brincadinha aqui, a gente sabe que vocês gostam, então a partir de agora nosso Facebook já tá liberado, você que acompanha a nossa live pode comentar, pode mandar o seu like, o seu joinha, seu coraçãozinho para alegrar o coraçãozinho do Geno. E aí você pode comentar também nas notícias, na medida do possível, né? Eu, Geno, Adriano, a gente vai trazendo as manifestações de vocês também aqui ao longo do nosso quadro. Geno Rodrigues, meu amigo, boa sexta-feira pra você, bom dia. Bom dia, Maurício, bom dia, Adriano. Bom dia, Biririco. Bom dia, Marcelo, bom dia o pessoal que está nos acompanhando. Como você falou, Maurício, sexta-feira, né? Ih, rapaz. E choveu. Você falou ontem que não ia chover, rapaz. Pois é, rapaz, você vê, eu nunca falo do tempo, aí quando eu falo que não vai chover, chove. Você tem que falar mais vezes, então. Eu tenho que comentar mais, hein, Geno, mas que bom que choveu, né, Geno, porque, bom, ontem todo mundo ficou sabendo porque espalhou nas redes sociais, no Instagram, nos grupos de WhatsApp, aquele incêndio no lixão, né? Próximo Exatamente. Daqui em Sinop. E o que acontece, Geno? Tá uma preocupação muito grande, porque começou a ventar muito. E é aquela dúvida, né? Porque tem ventado bastante aqui em Sinop, daquelas correntes de vento, mas não vem chuva. E aí, assim, aquele vento, eu até pensei, se não chover, ferrou, porque aí vai espalhar ainda mais, né, com aquele vento todo. Já tivemos 2 dias com muita fumaça aqui na cidade, né? E aí ia piorar, né? Ia piorar. E aí, Geno Rodrigues, a chuva veio para amenizar e para ajudar nós aqui em Sinop. Exatamente. Inclusive, você falando aí do incêndio no lixão, foi registrado um boletim de ocorrência, tá? Foi registrado um boletim de ocorrência pela secretária do meio ambiente aqui do município, tá? Com relação a esse incêndio lá no lixão, que pode ter sido incêndio criminoso. Opa, botaram fogo de propósito lá, Geno. Tudo indica que botaram fogo de propósito. A polícia deve investigar. Inclusive, nós temos imagens no nosso Facebook, Maurício, dá uma olhada aí. Parece aquele filme lá, tem um filme lá que mostra um fogo, o mundo destruindo lá, né? Rapaz, parece uma erupção de vulcão. Exatamente. Começa, vem aí ficou aquele vermelhão no céu, né? Exatamente. Então, foi registrado esse boletim lá na delegacia ontem. A polícia militar, inclusive, foi lá no local também. E a destruição foi total lá, viu? Fogo pra todo lado. Eu imagino. Foi grande, tá? Então, felizmente, Geno, que veio essa chuva. Isso aí. Porque senão a situação poderia ter sido pior. Perde o controle, até porque tem muito produto inflamável lá no lixão, né, Geno? Exatamente. Olha, ontem a polícia militar fez a prisão de 2 homens e apreendeu um adolescente. Sempre estamos falando aqui sobre os roubos na região, roubos de carga. Isso. Carga de soja, de milho. E falávamos, né, Geno, que possivelmente havia uma quadrilha porque havia alguns pontos em comuns nesse tipo de ação, né? Exatamente. Ontem o serviço de inteligência da Polícia Militar entrou em ação e os policiais conseguiram abordar um veículo, um Sandero de cor branca, na BR-163,
depois ali do entroncamento com a 423, uns 5 km para frente, mais ou menos. Sei. Os policiais descobriram que esse bando iria praticar um roubo na noite de ontem e eles estavam no posto, abasteceram o veículo lá no posto, a polícia estava monitorando, os policiais foram ao encalço dos criminosos e conseguiram, nessa altura, abordar o veículo. Eles no primeiro momento eles não pararam o veículo, Maurício. Certo. Fugiram. E na fuga, um jogou uma arma pela janela, tentando se livrar do armamento. Mas a polícia conseguiu fazer a abordagem nesse veículo. Estava lá os 3 indivíduos, inclusive 2 deles já têm passagens por homicídio. Tem uma ficha criminal que deve ir daqui Cuiabá e voltar. Eita, rapaz. Não são boa coisa não, tá? Os dois maiores de idade e o menor foram encaminhados para a delegacia. Na revista do veículo e também nos integrantes que ali estavam, foi encontrado só uma arma, porque a outra eles jogaram, certo. Mas aí os policiais voltaram e recuperaram ela. Trata-se de uma pistola 9mm, tá? E também uma pistola calibre 380. Para o pessoal que está na nossa live, está acompanhando aí as imagens, para, né, dar uma olhadinha para você ver aí o tanto de munições, Maurício. Exato. Sabe quantas munições tem ali? 73. Caramba, rapaz, iam começar uma pequena guerra, gente. Os caras estavam se armando pra uma guerra, eu acho. Só lá, uma coisa assim do tipo. Agora, né? Parabéns aí, que belo trabalho de inteligência da polícia, né, Geno? Impediu mais um crime, né? Exatamente. De prevenção. Agora, Maurício, o que me chama a atenção aqui nesse caso é que eles vão ser presos pelo porte ilegal de arma de fogo. Não havia nada que ligasse ele a esses crimes. Há uma investigação em curso, né? Sim, Geno? a investigação, ela já está acontecendo, porque já tivemos vários registros de roubos aí de cargas. E eu acredito que, né, esses que foram presos agora aí devem ser possivelmente identificados pelas vítimas, se foram eles ou não. Certo. Né? Mas aí posteriormente deve ser emitido um mandado de prisão. É o que vai acontecer, porque já que não foram presos em flagrante por nenhum crime de roubo. Isso aqui foi só o porte legal de arma de fogo. Mas está aí uma ação rápida da Polícia Militar, através do Serviço de Inteligência, que resultou na prisão desses camaradas aí, né, que vão ficar agora à disposição da Justiça. Tivemos alguns acidentes registrados aqui em Sinop ontem e teve um acidente que aconteceu essa noite, Maurício, início dessa madrugada, na rua João Pedro Moreira de Carvalho, próximo ao bairro Jardim Roma. Fica ali na antiga Coca, tá? Envolvendo uma moto CG Titan azul e também um veículo, um Saveiro de cor cinza, placa de Goiânia. O que aconteceu ali, segundo o boletim? O automóvel estava seguindo à frente, a moto na retaguarda. Como choveu, pista estava molhada. Segundo o motorista do Saveiro, ele teria freado. Certo. E a moto que vinha logo atrás acertou. Foi uma colisão muito forte e o rapaz da moto, 33 anos, ele foi arremessado, Maurício, e caiu dentro do valetão. Caramba, gente. Foi encaminhado para o hospital, foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros. No primeiro momento, o motorista do carro, ele fugiu do local e depois se apresentou com outro veículo. Disse que estava com medo de represálias aí da população, né? Aconteceu alguma coisa com ele, por essa razão, ele deixou o local e depois ele se apresentou. Maurício, eu tenho uma imagem aqui, vou pedir pro Marcelo colocar essa imagem, deixa ela no jeito para nós aí, Marcelo. O pessoal que tá na live vai acompanhar. Vamos ver se você consegue, Maurício, você, o Adriano, você consegue identificar alguma coisa nessa imagem que vai aparecer aí. Ih, rapaz. Pega a visão aí. Pega essa visão aqui. Pega a visão, rapaz. dá uma olhada aí. Tá? O pessoal que tá aí, que tá na live, puder comentar, né? Eu já vou começar falando já. Vai falando aí até entrar aí. Mas tem um pequeno delay, né? Às vezes a gente fala aqui no rádio, né? E o pessoal, oxe, mas tá demorando pra entrar. Não, tem um delayzinho aí. Exatamente. Mas o pessoal tá vendo aí uma viatura. Tá, já tô vendo aqui, já. É uma viatura, não é uma viatura da PM, é uma viatura da Guarda. Certo. Não é a Guarda Municipal de Sinop, tá? Certo. É uma viatura da Guarda de Várzea Grande. E você tá vendo que tem duas meninas? Sim. Opa, meninos? Opa, é um simulacro de mulher. Simulacro. Pois bem, o homem que não aparece ali, o homem que não aparece já deve estar dentro da viatura, tá? Ele foi preso e foi encaminhado para a delegacia de polícia lá de Várzea Grande. Certo. Tá? Por ele se negar a pagar um programa de R$50 para essas duas meninas que estão aí. Tinha proposto uma relação comercial ali, Geno. Foi um desacordo comercial, mas como que isso aconteceu? Isso aqui foi do lado da rodoviária. Quem vai ali pra capital, né? Passando ali primeiro vai chegar em Várzea Grande. Certo. Vai ver aquela rodoviária antiga, né, Adriano? Não conheço. Você não conhece a rodoviária de Várzea Grande? Não. Você nunca foi pra lá? Já, mas não conheço. Mas já passou de frente. Quem nunca passou? Não, lá em Várzea Grande ali tem muito mato em volta ali.
E esse homem, camarada com uma caminhonete, um S10, parou ali e contratou esses dois. E aí? Os dois, Geno? Os dois travestis por R$50. Né? Era Black Friday? Isso. Contratou o swing por cinquentão. Quem? Foram o swing, porque estavam em 3. Achei que era o nome da... Contratou, foram para o Matagal, Maurício, fazer o love. Após o love, o cara disse que não tinha dinheiro pra pagar. Aí as meninas falaram assim, bom, já que você não tem dinheiro pra pagar, nós vamos quebrar seu carro agora, tá? Vamos quebrar. Ela falou, não, então vamos pro banco. Lá no banco eu vou sacar o dinheiro. Certo. E no trajeto, quando tava indo pro banco, foram abordados pela guarda. A guarda municipal. Uma porcaria azarada. E aí as meninas falaram, né, que tinha contratado o programa, só que ele não pagou, entendeu? E o engraçado que tem um trecho da fala das vítimas aos agentes da guarda que fala assim, que elas fizeram de tudo, né? De tudo, pro cara não pagar, pra gente não receber. Isso aí é uma tremenda injustiça. Exatamente, né? Claro, Você contratou um serviço, você exigiu a qualidade e aí na hora de pagar você não pagou? Rapaz. Aí, meu amigo, não tiro a razão das meninas aí. Olha só, rapaz, aí o Luciano, que é mascarado, né? Ele comenta aqui na nossa live aqui, fiquei sabendo que é morador de Sorriso. Não foi em Sorriso, né, mano? Foi na capital, foi na capital. Foi em Várzea Grande, do lado ali, né? Então o cara saiu de Sorriso pra ir lá fazer essa benfeitoria, né, Maurício? Sacanagem, né? Eu vou te contar, hein, rapaz. Mas tá aí, mais um caso registrado, né? E chamou muito a atenção aí, tá? Compre um, leve dois. Compre um e leve dois. Compre um e love dois. Rapaz, já teve muitos casos desse tipo aqui no município também já, viu? Né? Já. Isso aí acontece em tudo quanto é lugar. O cara vai lá, né, contrata e depois na hora de repente tem dinheiro. De repente não fica contente com o serviço ou né, o cara percebe que não tinha dinheiro pra pagar, tá? Ou vai uma orientação aí pras meninas aí, tá? Receba adiantado. Tá? Hora que chegou, tá. Assim, mostra o dinheiro. É 50, cadê? Tem a verba aí? Não, vou pagar. Não, passa aí, né? Então dá metade, então. Aí na metade do serviço você dá outra metade. É uma boa, né? Você vai esses dando problemas aí, esses desacordos comerciais. Pede um calção antes. Dá um calção aí. Maurício, ontem um morador do bairro Vila Santana, aqui do município, recebeu uma ligação. Aqui é o delegado de polícia. O cara falou, rapaz, eu nunca tive nada na minha vida e de repente tô recebendo uma ligação de um delegado de polícia. Ih, rapaz, né? O cara ficou com medo, falou, rapaz, aí ele começou, o tal do delegado de polícia começou, ou você me passa um dinheiro aí, né? Ou então eu vou mandar a equipe aí pra te prender. O cara, Maurício, ele é aquela velha história, né? Ele tem 58 anos, mais ou menos 56, 58 anos, conheceu uma menina na internet. Uma jovem donzela. Uma menina que você não sabe se é menina mesmo, né? Que de repente é o cara lá dentro do presídio, né? A galera vendo nudes dele. A gente sabe que o pessoal entra lá, né? De alguma forma entra esses negócios lá pra dentro, telefone, né? Que eu tô falando. E aí de lá dentro os caras começam a aplicar golpe, tá? E aí ele recebeu essa ligação do suposto delegado de polícia falando que se ele não depositasse dinheiro, ele iria mandar a equipe pra prender o cara. E aí a pressão foi tão grande que o cara não aguentou. Ele fez uma transferência de R$2.000 pra conta do indivíduo lá que o cara mandou, o suposto delegado mandou depositar, fez essa transferência, mas o cara continuou pedindo dinheiro, Maurício. Aí ele foi no delegacia e falou, não dou conta não. Não tenho mais como. Vou lá denunciar pro outro delegado. Vou te entregar pro seu colega. Vou te entregar pro... Aí quando chegou lá ficou sabendo que era um golpe, né? Delegado não vai ligar, gente. Ninguém vai ligar pro cara ameaçando o cara, fazendo mas chantagem. Então o cara conheceu essa jovem donzela pela internet, enamorou-se dela. Vai saber se é donzela mesmo, né? Eu acredito que não seja. Trocar imagens. Trocar imagens aí. Trocar imagens. Mas daí ele manda só as imagens dele, né? Exato. Mas geralmente o cara, quando ele liga, ele fala que o cara se envolveu com uma menina menor de idade. Dá uma pressão, menino. Ih, rapaz. Quando não é as imagens, fala. E o cara às vezes é casado, tem printa. Aí o cara não aguenta, né? Não aguenta a pressão. Tá, mas é melhor mesmo não se envolver. Se cuida. Rapaz, você não entra nessa não, Você quer uma dica aí, já que você quer pegar povo de dica de relacionamento com o Geno Rodrigues. Você quer pegar povo de redes sociais, de internet? Tem uns sites aí que você entra lá e você escolhe a mina que você quer lá, entendeu? E aí você vai lá e escolhe, pronto. Ué. Aí você negocia direto lá com o pessoal lá, entendeu? Você evita do que se envolver com esses outros negócios aí, depois tá lá na delegacia com cara de tacho registrando a ocorrência.
Te contar, Gênero Rodrigues tá esperto. Não tô falando que eu faço, mas tô dando uma dica pro cara não se meter nesse trem aí, ué. Porque é mais fácil, né, Gênero Rodrigues? Lógico. Vamos. Aí você paga lá o trem, você vai embora e pronto, e boa. Oxe, resolveu o problema. Ô Maurício, nós falamos do carro que foi furtado, lembra do Gol? Que lá do bairro Celeste, a vítima tava dormindo em casa, aí chegou do almoço, o cara foi lá e furtou o carro. Lembra dessa situação que falamos ontem? Sei. E depois aí à noite teve a prisão daqueles camaradas lá, dos 4 que entrou na residência, que estava à procura do suposto suspeito de ter furtado o carro. Pois bem, ontem esse carro foi encontrado abandonado lá na rua Santa Efigênia, no bairro Londrina. E é pior que ele estava abandonado desde ontem lá no local. Furtou pouco tempo depois, ele foi largado lá. Mas aí só ontem à tarde que ele foi localizado pela polícia e agora vai ficar à disposição do proprietário. Que coisa, pra que alguém iria furtar um carro e logo abandonar? Pois é, rapaz, e deu todo aquele rolo, né, de pressão, de fora atrás do cara, que supostamente é roubado. Exatamente. Que coisa estranha. Maurício, pra gente poder finalizar aqui a nossa participação, ontem teve o julgamento inclusive essa matéria tá na íntegra lá no site Só Notícias. Certo. Por que eu vou falar desse caso? Ele ganhou destaque, o Adriano se lembra muito bem, você não era daqui na época, já que faz 5 anos esse caso, tá? Caso do aluno soldado do Corpo de Bombeiros, o Rodrigo Patrício Lima Claro, de 21 anos, que morreu durante um treinamento, tá? Então ontem a tenente Isadora Ledur, ela foi absolvida. O julgamento começou, se não me engano, na terça-feira na capital. A família, né, Adriano, foi para Cuiabá, exatamente, né? Para acompanhar o julgamento, e o julgamento terminou ontem à noite, tá? E ela foi absolvida da acusação de ter torturado e levado à morte o aluno bombeiro Rodrigo Patrício Lima Claro, 21 anos. O jovem morreu após participar de um treinamento na Lagoa Trevisan, em Cuiabá. A tenente foi submetida a julgamento militar e os jurados entenderam que ela não cometeu o crime descrito na denúncia do Ministério Público. Por outro lado, a maioria entendeu que ela cometeu o crime de maus tratos e por isso foi aplicada a pena de 1 ano de detenção, a ser cumprido em regime semiaberto. Ela não perderá a função pública e segue no Corpo de Bombeiros de Mato Grosso. Essa decisão ainda cabe recurso. Uma decisão que não agradou nem um pouco os familiares, inclusive, né, ele era de Sinop, a mãe dele reside aqui em Sinop, e foi vamos dizer, uma tragédia, né, que chocou tanto a nossa cidade quanto o estado. Esse aluno aí, ele estava lá se preparando, era um sonho, né, infelizmente ele acabou morrendo durante esse treinamento aí. E depois de 5 anos vem, né, esse julgamento e essa, digamos, uma absolvição, né? Ela foi condenada a 1 ano, né, por maus tratos, né? Não pelo crime de tortura. Esse fato que aconteceu no dia 15 de novembro de 2016 na capital do estado. Lembrando novamente que cabe recurso a essa decisão. É porque ela estava à frente do treinamento, como fosse comandante do treinamento, certo, lá, né? E aí aconteceu, né, aí o aluno, ele, né, as denúncias apontam que ele teria sido submetido aos caldos. Caldos é aqueles afogamentos, né? Mas nada disso ficou então comprovado, com relação a essas denúncias, apenas a questão dos maus tratos. E ela foi condenada a 1 ano e permanece nas fileiras da instituição. Tá certo, Geno Rodrigues. Agradeço sua participação. O povo tá falando que seu QG é lá em Sorriso, Geno. Deus me livre. Não é lá não, Geno Rodrigues? Então tá bom. Falar nisso, olha, rapaz, quem apareceu aí, o Adriano. Fábio Heitor aí, ó. Que beleza, né? O pessoal já acorda cedo trabalhar no home office, né, Adriano? Já tá cedo. O maior dele é Roba Office. É o Roba Office? É isso. Toma cuidado, tá? A gente tenta excluir. Eu sei que o pessoal já tá comentando aí, a gente exclui. Todos os dias a gente exclui aí, essas pessoas ficam pedindo dinheiro, é tudo golpe, tá? Não cai nessa não, a gente fala todo dia dos golpes aqui, a gente vai excluir mais uma vez ele, mas o pessoal dá um jeitinho, muda um pouquinho, bota um O a mais o nome, cria outro perfil, e aí a gente tá tentando. E até uma dica, o pessoal que tá na live aí, você que viu aí esse cidadão aí pedindo Pix, você clica na fotinha dele lá, daí vai lá obter apoio e denunciar comentário. Exato. E aí você escolhe a opção lá, né? E você pode ajudar a bloquear ele aí do WhatsApp, do Facebook. Isso aí. Geno Rodrigues, bom final de semana. Na segunda-feira você tá de volta. Segunda-feira eu tô de volta. Eu quero mandar um abraço pro pessoal da live que comenta muito, participa com a gente. Inclusive a Vanessa Corrêa, que falou que eu fico sabendo de cada coisa, né? Rapaz. Os negócios chegam até mim, esses trem me atraem. O meu xará, o Adriano Rama, ele disse, o Adriano manja, eu não lembro de que assunto que ele quis dizer. Então tá, Maurício, beleza? Um bom final de semana a você, toda a equipe aqui, o pessoal de casa também. Beleza, tá? Geno, obrigado pelas suas informações, agora 6h56. Direto de Brasília, o comentário de Alexandre Garcia. Alexandre Garcia, bom dia.
Bom dia. Parece que o FMI quis endossar, confirmar, ratificar o discurso do presidente do Brasil na ONU na terça-feira. Divulgou agora um relatório sobre o Brasil, confirmando tudo que o presidente Bolsonaro disse e indo além. Vejam só o que diz o relatório assinado pelos diretores do FMI. O desempenho da economia brasileira está melhor do que o esperado. Os diretores do FMI elogiam a resposta política decisiva do governo brasileiro, reduzindo os impactos da gravidade da recessão de 2020. Só para lembrar, o FMI previra menos 9%, ou seja, uma recessão de 9% do PIB brasileiro no ano passado. E os brasileiros reduziram essa previsão pessimista para metade. Nós caímos a 4 e pouco por cento. Só que agora o FMI está prevendo que o Brasil vai crescer este ano, no seu PIB, 5,3%. E é bom lembrar que na véspera, um dia depois do discurso de Bolsonaro, a OCDE, né, o Brasil participa de algumas comissões lá, mas está querendo entrar na elite da economia mundial, que é a OCDE, a Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento, né, como membro efetivo. A OCDE está prevendo 5,2% também. Então são 2 órgãos de peso confirmando. Aí diz o FMI, o Brasil recuperou o nível pré-pandêmico e o ritmo da economia continua favorável, amparado pelo crédito robusto ao setor privado, mercado de trabalho em melhora, poupança das famílias aumentando e prevê queda da inflação e da dívida pública. O FMI também elogiou as reformas que o governo enviou para o Congresso. Meu Deus, será que alguns comentaristas que eu ouvi por aí não se envergonham de ter dito o que disseram? Agora, outra coisa, né? Ontem a Receita Federal divulgou a arrecadação de agosto, recorde histórico, 146 bilhões de impostos federais arrecadados em agosto, uma alta em agosto de 7,25%. E é bom a gente lembrar também que a Bolsa de Valores vem crescendo, se recuperando desde o primeiro minuto depois do discurso de Bolsonaro. Na terça, na quarta e na quinta-feira. Crescendo todos os dias. Mesmo lá com a Evergrande, lá da China, prometendo uma bolha no mercado de capitais. Né? E mesmo crescendo com o tal de MTST, tendo invadido o prédio da Bolsa de ontem, sendo chamado por um jornal paulista de movimento. Bom, né? Bom, então, meus amigos, temos essas excelentes notícias. E agora, lá na CPI, lamentável, né? Como vocês sabem, a CPI começou aos gritos, né? Principalmente gritos de senadores contra médicas mulheres. Né? E nenhum deles foi chamado de machista. O ministro da CGU disse que uma senadora estava descontrolada, meu Deus, caiu o mundo sobre ele. Né? Mas ontem foram além. Agora é entre senadores. O relator Renan Calheiros foi interrompido pelo senador Jorginho Melo de Santa Catarina, disse que não permitia interrupções. Jorginho Melo disse que ia interromper assim mesmo. Né? E aí o senador Renan Calheiros chamou Jorginho Melo de vagabundo. Aí Jorginho Melo respondeu chamando Renan Calheiros de ladrão picareta. Aí os ânimos se exaltaram. Aquele senador da Bahia que já chamou o ministro de moleque várias vezes, chama todo mundo de moleque, começou a gritar a frase preferida, a palavra preferida dele, que é chamar os outros de moleque. Né? É o principal estoque de palavrões que ele tem. Então, e aí se levantaram, foi quase que partiram pro soco. Né? O outro dia, na véspera, parecia uma invasão de campo de futebol de várzea. Né? É gritaria e mais gritaria, uma confusão danada, enfim. Começou aos gritos e vai terminar, né, melancolicamente aos gritos.
De Brasília, Alexandre Garcia. Meridional Notícias. Meridional agora 7:01. Tem informação do esporte, Maurício? Tem. Primeiro vamos pro esporte local aqui, Rogério. Vai ter uma ação bem bacana do Cicobi nesse final de semana. O Cicobi Sinop promove neste sábado, a partir das 16 horas, a segunda edição do seu tradicional passeio ciclístico. A saída será na agência da Júlio Campos e os participantes irão se deslocar até o bairro Aquarela das Artes em um percurso de mais de 5 quilômetros. As inscrições, segundo o presidente da cooperativa, Norival Curado, podem ser feitas até hoje à tarde ainda, mas quem não quiser pode participar da mesma maneira. Se não quiser fazer a inscrição, pode participar. Nós temos um áudio do Norival aí. Sinop é uma cidade plana, é própria para a bicicleta, então nós sempre fizemos esse trabalho social. E há 2 anos não fizemos devido à pandemia, e esse ano, graças a Deus, a calma da pandemia, voltando à normalidade, juntamos com todos os nossos parceiros e decidimos fazer de novo o nosso ciclo Cicobi de bike, que será agora dia 25, no sábado, a partir das 16 horas, saindo aqui da agência N Pepino, aqui da Júlio Campos, indo até na Aquarela das Artes. A família inteira de Sinop, região Norte, está convidado. As 300 primeiras inscrições que fizer ganharão uma camiseta, mas a inscrição não é limitada. Todo mundo que queira fazer a inscrição pode participar, pode fazer a inscrição online, ou uma das agências do Cicobi, ou no Passatempo, lá na Aquarela das Artes. Haverá sorteio de bicicletas e cadernetas de poupança, mas apenas para quem se inscrever. A única diferença é quem vai participar e fez a inscrição desse passeio e quem queira participar e não fez a inscrição é só a participação dos brindes. Porque quem fez a inscrição não vai ter vários brindes, vai ter poupança, 3 bicicletas, brinde surpresa para ser sorteado para os participantes. Mas quem não fez o sorteio, você não tem como participar do sorteio. Mas pode vir junto com a família, pode participar, pode trazer todo mundo, avô, as crianças, os netinhos, tudo participar, que é um passeio, não é uma disputa. Direto da redação, Renan Schuster. Muito bem, está convidado a participar, portanto. Outras informações? Vamos lá, jogos do final de semana, Campeonato Brasileiro, rapidinho aqui, Ceará e Chapecoense, olha, vai ter clássico paulista, em Corinthians e Palmeiras, nesse sábado, a partir das 18 horas. Ainda tem São Paulo e Atlético Mineiro. No domingo, dia 26, tem América Mineiro e Flamengo, Fluminense e Bragantino, Internacional e Bahia, Juventude Santos, Sport Fortaleza, Atlético Paranaense e Grêmio e Atlético Goianiense e Cuiabá. Muito bem, agora 7:04. Encerramos aqui mais esta edição do Meridional Notícias desta sexta-feira. Mais uma semana juntos. Maurício, muito obrigado. Obrigado, Rogério. Boa sexta, um grande final de semana a todos e até a próxima segunda-feira. Tá certo, a direção artística foi do Marti William, a supervisão geral do Gian Navarini, trabalhos técnicos Adriano Mebius. Obrigado, Adriano. Valeu, Rogério, bom final de semana e até segunda-feira. Marcelo Jones, obrigado aí pela sua participação, mais uma semana juntos. Reportagens locais do Renan Schuster, Lívia Crucas, Jean Lucas, Marti William, Henrique Sampati, Micael Diesel, Rodrigo Caetano. No plantão policial, Geno Rodrigues, comentarista político Alexandre Garcia. Muito obrigado a você que nos acompanha através da Meridional FM 98,9 e também através de nossas redes sociais. Tenha um bom dia, um bom final de semana. Eu sou o Rogério Navarini. Continue com a gente. De segunda a sexta-feira, das 6 às 7 da manhã, você ouve o Meridional Notícias, o seu primeiro informativo da manhã.